Capítulo 10, em que Passepartout se dá por feliz em sapar-se só perdendo os sapatos. Ninguém ignora que a Índia, esse grande triângulo cuja base está ao norte e aponta ao sul, compreende uma superfície de 1.400.000 milhas quadradas, sobre a qual se acha desigualmente distribuída uma população de 180 milhões de habitantes. O governo britânico exerce uma dominação real sobre certa parte deste imenso país. Mantém um governador-geral em Calcutá, governadores em Madras, em Bombay, em Bengala e um vice-governador em Agra. Mas a Índia inglesa, propriamente dita, só conta com uma superfície de 700.000 milhas quadradas e uma população de 100 a 110 milhões de habitantes. Basta dizer que uma importante parte do território escapa ainda da autoridade da rainha e, com efeito, junto a certos rajás do interior, ferozes e terríveis, a independência hindu é ainda absoluta. Desde 1756, época em que foi fundado o primeiro estabelecimento inglês no local hoje ocupado pela cidade de Madras, até o ano em que eclodiu a grande insurreição dos Cipaios, a célebre Companhia das Índias foi toda poderosa. Anexou pouco a pouco as diversas províncias, compradas aos rajás em troca de rendimentos que pagava mal ou não pagava. Nomeava o seu governador-geral e todos os seus empregados civis ou militares. Mas, presentemente, ela não existe mais, e as possessões inglesas da Índia dependem diretamente da coroa. Também o aspecto, os costumes, as divisões etnográficas da península tendem a se modificar a cada dia. Antigamente, viajava-se ali por todos os antigos meios de transporte, a pé, a cavalo, carrete, em palanquim, às costas de homens, de carruagem e etc. Atualmente, barcos a vapor percorrem a grande velocidade o Hindu, o Ganges e uma estrada de ferro que atravessa a Índia em toda a sua extensão, ramificando-se em seu trajeto, põe Bombay a 3 dias apenas de Calcutá. O traçado dessa estrada de ferro não segue a linha reta através da Índia. A distância a voo de pássaro é de somente 1.000 a 1.100 milhas, e trens, animados de velocidade apenas média, não gastariam 3 dias para percorrê-la. Mas esta extensão é aumentada num terço pelo menos, com a corda que a via férrea descreve subindo até Allahabad, no norte da península. Eis, resumidamente, o traçado do Great Indian Peninsular Highway. Partindo da ilha de Bombay, atravessa Salsette, salta sobre o continente em frente de Tanaa, franqueia a cadeia dos Ghats ocidentais, corta para nordeste até Burhanpur, serpenteia o território quase independente de Buncombe e eleva-se até Allahabad, desvia-se para leste, reencontra o Ganges em Benares, afasta-se ligeiramente dele e, tornando a descer para o sudeste por Burdwan e pela cidade francesa de Chandigarh, estabelece seu ponto inicial em Calcutá. Foi às 4h30 da tarde que os passageiros do Mongólia tinham desembarcado em Bombay, e o trem de Calcutá partiria às 8 em ponto. Mr. Fogg despediu-se, portanto, dos seus parceiros, deixou o paquetê, deu a seu criado a relação de algumas compras a fazer, recomendou-lhe expressamente que se achasse antes das 8 na estação e, com o seu passo regular, que marcava os segundos como o pêndulo de um relógio astronômico, dirigiu-se para a repartição dos passaportes. Assim, pois, das maravilhas de Bombay, nem sonhava ver coisa alguma, nem o hotel da cidade, nem a magnífica biblioteca,
nem os fortes, nem as docas, nem o mercado de algodão, nem os bazares, nem as mesquitas, nem as sinagogas, nem as igrejas armênias, nem o esplêndido pagode de Malebar Hill, ornado com duas torres polígonas. Não contemplaria nem as obras-primas de Elefanta, nem os seus misteriosos hipogeus ocultos a sueste da Enseada, nem as grutas Canherian da ilha Salsete, esses admiráveis restos da arquitetura budista. Não, nada. Saindo da repartição dos passaportes, Phileas Fogg dirigiu-se tranquilamente para a estação. E aí fez-se servir o jantar. Entre outros manjares, o dono da casa entendeu que lhe deveria recomendar uma certa gibelote de coelho do país de que disse maravilhas. Phileas Fogg aceitou a gibelote e a degustou conscienciosamente, mas, a despeito de seu molho muito temperado, a achou detestável. Chamou o maitre do hotel. Senhor, disse olhando-o fixamente, é coelho isso? Sim, milord, respondeu descaradamente o velhaco. Coelho dos jungles. E este coelho não miou quando mataram? Miar? Oh, milord, é um coelho, juro-lhe. Senhor Maitre, replicou friamente Mr. Fogg, não jure e lembre-se disso. Outrora, na Índia, os gatos eram considerados animais sagrados. Eram bons tempos. Para os gatos, milord? E talvez também para os viajantes. Após esta observação, Mr. Fogg continuou tranquilamente a jantar. Alguns instantes depois de Mr. Fogg, o agente Fix havia desembarcado também do Mongólia e correu à casa do diretor da polícia de Bombay. Deu a conhecer a sua qualidade de detetive, a missão de que estava encarregado, sua situação a respeito do suposto autor do roubo. Tinham recebido de Londres um mandado de prisão? Não tinham recebido nada. E com efeito, o mandado, que partira depois de Fogg, não poderia ter chegado ainda. Fix ficou muito desanimado. Quis obter do diretor uma ordem de detenção contra o Sr. Fogg. O diretor recusou. O negócio dizia respeito à administração metropolitana, e só ela poderia legalmente expedir um mandado. Esta severidade de princípios, esta observância rigorosa da legalidade é perfeitamente explicável pelos costumes ingleses, que, em matéria de liberdade individual, não admitem nada arbitrário. Fix não insistiu e compreendeu que deveria resignar-se a esperar o mandado, mas resolveu não perder de vista o seu impenetrável tratante durante todo o tempo que este permanecesse em Bombay. Não duvidava de que Phileas Fogg aí não se demoraria, e como se sabe, era esta também a convicção de Passepartout, o que daria ao mandado de prisão o tempo de chegar. Mas, desde as últimas ordens que o patrão lhe tinha dado ao desembarcar do Mongólia, Passepartout tinha compreendido que deveria e que haveria de acontecer em Bombay o mesmo que aconteceu em Suez e em Paris, que a viagem não terminaria aqui e continuaria pelo menos até Calcutá e talvez mais longe. E começou a se perguntar se esta aposta de Mr. Fogg não seria absolutamente séria e se a fatalidade não iria conduzir a ele, que tanto desejava viver em repouso, a realizar a volta ao mundo em 80 dias. Esperando, e após ter feito a aquisição de algumas camisas e roupas de baixo, pôs-se a passear pelas ruas de Bombay. Havia nelas grande afluxo popular e, misturados a europeus de todas as nacionalidades, persas com bonés pontiagudos, bunhias com turbantes redondos, sindes com gorros quadrados,
armênios com longas vestes, parsis com mitra negra. Era precisamente uma festa celebrada por estes parsis ou guebros, descendentes diretos dos seguidores de Zoroastro, que são os mais industriosos, os mais civilizados, os mais inteligentes, os mais austeros dos hindus, raça a que pertence atualmente os ricos negociantes indígenas de Bombay. Naquele dia, celebravam uma espécie do carnaval religioso, com procissões e diversões, nas quais figuravam bailarinas vestidas com gases rosas brocadas de ouro e prata, e, ao som das violas e ao barulho dos tantãs, dançavam maravilhosamente e também com uma decência perfeita, é bom dizer. Que Passepartout contemplava estas curiosas cerimônias, que seus olhos e suas orelhas se abriam desmesuradamente para ver e ouvir, que sua aparência, sua fisionomia era a do Bob mais novinho que se possa imaginar, é supérfluo dizer. Infelizmente, para ele e para seu patrão, cuja viagem esteve a ponto de comprometer, sua curiosidade o levou mais longe do que seria conveniente. Com efeito, depois de ter entrevisto este carnaval parsi, Passepartout dirigia-se para a estação quando, passando em frente do admirável pagode de Malebar Hill, teve a fatal ideia de visitar seu interior. Ele ignorava duas coisas. Primeira, que a entrada de certos pagodes hindus é formalmente interditada aos cristãos e, segundo, que nem os próprios crentes podem entrar sem terem deixado seu calçado na entrada. É preciso destacar aqui que, por razões de boa política, o governo inglês, respeitando e fazendo respeitar até nos seus mais insignificantes detalhes a religião do país, pune severamente quem quer que viole suas práticas. Passepartout entrou sem más intenções, como um simples turista, admirava no interior os deslumbrantes ouropéis da ornamentação bramânica, quando subitamente foi derrubado nas sagradas lajes. Três sacerdotes, o olhar cheio de furor, precipitaram-se sobre ele, arrancaram-lhe os sapatos e as meias e começaram a enchê-lo de porradas, proferindo gritos selvagens. O francês, vigoroso e ágil, ergueu-se rapidamente. Com um murro e um pontapé, derrubou dois adversários, aliás, muito atrapalhados com seus trajes compridos, e, fugindo do pagode com toda a velocidade de suas pernas, bem depressa distanciou-se do terceiro hindu, e tinha saído em sua perseguição, assolando a multidão. Às 8 menos 5, alguns minutos apenas antes da partida do trem, sem chapéu, pés nus, tendo perdido na briga o pacote contendo as compras, Passepartout chegou à estação da estrada de ferro. Fix estava lá, sobre a plataforma de embarque. Tendo seguido o Sr. Fogg até a estação, tinha compreendido que este tratante ia deixar Bombay. No mesmo instante, tomou a decisão de acompanhá-lo até Calcutá e até mais longe se fosse preciso. Passepartout não viu Fix, que se mantinha na sombra, mas Fix escutou o relato de suas aventuras que Passepartout narrou em poucas palavras ao seu patrão. Espero que isto não lhe aconteça mais, respondeu simplesmente Phileas Fogg, tomando lugar num dos vagões do trem. O pobre moço, descalço e todo descomposto, seguiu seu patrão sem dizer palavra. Fix ia subindo em um vagão separado, quando um pensamento o fez parar e modificou subitamente seu projeto de partida. Não, fico, disse ele. Um delito cometido em território indiano tem o meu homem. Neste momento, a locomotiva lançou um vigoroso apito e o trem desapareceu na noite.
Capítulo 11, em que Phileas Fogg compra uma montaria por um preço fabuloso. O trem tinha partido na hora regulamentar. Levava um certo número de viajantes, alguns oficiais, funcionários civis e negociantes de ópio e de índigo, cujo comércio os chamava para o lado oriental da península. Passepartout ocupava o mesmo compartimento de seu patrão. Um terceiro viajante achava-se alojado no canto oposto. Era o general de brigada, Sir Francis Cromarty, um dos parceiros de Mr. Fogg durante a travessia de Suez a Bombay, que retornava às suas tropas aquarteladas perto de Benares. Sir Francis Cromarty, grande, louro, com aproximadamente 50 anos, e tinha se distinguido bastante durante a última revolta dos Cipaios, poderia merecer verdadeiramente a qualificação de nativo. Desde sua juventude, habitava na Índia e raras vezes aparecera no seu país natal. Era um homem instruído, teria de bom grado dado lições sobre os costumes, a história e a organização do país hindu, se Phileas Fogg fosse de as pedir. Mas este gentleman não perguntava nada. Não viajava, descrevia um circunferência. Era um corpo sólido, percorrendo uma órbita à volta do globo terrestre, seguindo as leis da mecânica racional. Neste momento, refazia em seu espírito o cálculo das horas gastas desde sua partida de Londres, e teria até esfregado as mãos se estivesse na sua índole fazendo um movimento inútil. Sir Francis Cromarty não tinha deixado de perceber a originalidade do seu companheiro de viagem, apesar de não o ter estudado senão com cartas na mão e entre dois robbers. Estava por isso bem propenso a se perguntar se batia um coração humano sob aquele frio evólucro, se Phileas Fogg tinha uma alma sensível às belezas da natureza e às aspirações, ou se tinha aspirações morais. Para ele, isso era discutível. Entre todas as pessoas extravagantes que o brigadeiro encontrara, nenhuma se comparava a este produto das ciências exatas. Phileas Fogg não ocultara de Sir Francis Cromarty o seu projeto de viagem em volta ao mundo, nem em que condições o realizava. O general de brigada não viu nesta aposta senão uma excentricidade sem finalidade útil e a qual faltava necessariamente o benefício que deveria guiar todo homem razoável. Pelo passo em que caminhava o bizarro gentleman, passaria evidentemente pela vida sem nada fazer, nem por si, nem pelos outros. Uma hora após ter deixado Bombay, o trem, transpondo os viadutos, havia atravessado a ilha Salsette e corria sobre o continente. Na estação de Kalyan, deixou à direita o ramal que, por Kandalá e Poona, desce para o sudeste da Índia e chegou à estação de Powell. Neste ponto, embrenhou-se nas montanhas muito ramificadas dos Ghats ocidentais, cadeias formadas de basalto, cujos cumes mais elevados estão cobertos por espessas florestas. De vez em quando, Sir Francis Cromarty e Phileas Fogg trocavam algumas palavras e, neste momento, o general de brigada, reatando o fio da conversação que muitas vezes se quebrava, disse: Há alguns anos, Sr. Fogg, teria tido nestas paragens uma demora que de certo lhe teria comprometido o itinerário. Por quê, Sir Francis? Porque a estrada de ferro terminava no sopé dessas montanhas, e era preciso atravessar de palanquim ou no dorso de pôneis até a estação de Kandalá, situada no na vertente oposta. Essa demora não teria de forma alguma prejudicado a economia do meu programa,
respondeu Mr. Fogg. Não deixei de prever a eventualidade de certos obstáculos. Entretanto, Mr. Fogg, retomou o general de brigada, correu um risco enorme de ter uma grande dificuldade nos braços com a aventura deste rapaz. Passepartout, os pés embrulhados na sua manta de viagem, dormia profundamente e nem sequer sonhava que falavam dele. O governo inglês é extremamente severo e com razão com este gênero de delito, retomou Sir Francis Cromarty. Ele faz questão que se respeite os costumes religiosos dos hindus. E se o seu criado tivesse sido preso. Bem, se tivesse sido preso, Sir Francis, respondeu Mr. Fogg, teria sido condenado, teria cumprido sua pena e depois teria voltado tranquilamente para a Europa. Não vejo em que este caso teria podido retardar seu patrão. E neste ponto a conversação interrompeu-se novamente. Durante a noite, o trem transpôs os Ghats, passou para Nassik e no dia seguinte, 21 de outubro, lançou-se através de uma região relativamente plana formada pelo território de Kandesh. A campina, bem cultivada, estava semeada de aldeias, sobre as quais o minarete do pagode substitui o campanário da igreja europeia. Numerosos riachos, a maioria afluentes ou subafluentes, do Godavery, irrigavam esta região fértil. Passepartout, já acordado, contemplava e não podia acreditar que atravessava o país dos hindus num trem do Great Peninsular Highway. Parecia-lhe inverossímil e, contudo, nada mais real. A locomotiva, dirigida pelo braço de um maquinista inglês e aquecida com carvão inglês, lançava sua fumaça sobre as plantações de algodão, de café, de noz moscada, de cravo e de pimenta. O vapor se contorcia em espirais ao redor de grupos de palmeiras, por entre os quais apareciam pitorescos bangalôs, alguns vihares, espécie de monastérios abandonados e templos maravilhosos que enriqueciam a inagualável ornamentação da arquitetura indiana. Depois, imensas extensões de terra se estendiam a perder de vista, jungles onde não faltavam nem as serpentes, nem os tigres espantados pelos apitos do trem, finalmente, florestas sulcadas pelo traçado da via, ainda povoadas pelos elefantes que, com olho pensativo, viam passar o comboio com sua cabeleira de fumaça. Durante esta manhã, além da estação de Maringal, os viajantes atravessaram esse território funesto, que foi tantas vezes ensanguentado pelos seguidores da deusa Kali. Não muito longe, elevava-se Elora e seus pagodes admiráveis. Não longe, a célebre Aurungabad, a capital do feroz Aurangzeb, presentemente simples, capital de uma das províncias desmembradas do reino de Nizam. Era nesta província que Firinghea, o chefe dos Thugs, o rei dos estranguladores, exercia o seu domínio. Estes assassinos, unidos em uma associação misteriosa, estrangulavam em honra da deusa da morte, vítimas de todas as idades, sem nunca derramarem sangue, e houve tempo em que não se podia resolver nenhum ponto deste solo sem se encontrar com um cadáver. O governo inglês já conseguiu impedir tais mortes em uma proporção razoável, mas a temível associação ainda existe e continua a funcionar. Ao 12h30, o trem parou na estação de Burhanpore e Passepartout pôde procurar a peso de ouro um par de babuchas, ornamentadas com pérolas falsas, que calçou com um sentimento de evidente vaidade.
Os viajantes almoçaram rapidamente e tornaram a partir para a estação de Assurgur, depois de terem por instantes costeado a margem do Tapti, pequeno rio que vai lançar no Golfo de Cambaí, perto de Surá. É oportuno dar a conhecer que pensamentos ocupavam então o espírito de Passepartout. Até sua chegada a Bombém, tinha acreditado e pudera crer que ficariam por ali. Mas agora, desde que corria a todo vapor através da Índia, uma reviravolta se dera em seu espírito. Sua natureza lhe retornava a galope. Encontrava as ideias fantasistas de sua juventude. Levava a sério os projetos de seu patrão. Acreditava na realidade da aposta, consequentemente, nesta volta ao mundo e neste máximo de tempo, que era preciso não ultrapassar. Até já começava a ficar inquieto com os atrasos possíveis, com os acidentes que poderiam sobrevir no caminho. Sentia-se como que interessado nesta maluquice e estremecia ao pensar que tinha podido comprometê-la na véspera por sua imperdoável distração. Assim, muito menos fleumático do que Mr. Fugg, estava muito mais inquieto. Contava e recontava os dias decorridos, amaldiçoava as paradas do trem, acusava-o de lentidão e censurava Mr. Fugg por não ter prometido uma gratificação ao maquinista. Não sabia, bom moço, que o que era possível nos paquetês não era nas estradas de ferro, onde a velocidade estava regulamentada. Ao cair da tarde, embrenharam-se nos desfiladeiros das montanhas de Sutpur, que separam o território de Kandesh do de Bundelkhand. No dia seguinte, 22 de outubro, a uma pergunta de Sir Francis Cromarty, Passepartout, tendo consultado seu relógio, respondeu que eram 3 da manhã. E com efeito, este famoso relógio, sempre regulado pelo meridiano de Greenwich, que ficava quase a 77 graus a oeste, deveria estar atrasado e efetivamente estava atrasado 4 horas. Sir Francis retificou, portanto, a hora dada por Passepartout, ao qual fez a mesma observação que este já tinha recebido de Fix. Tentou fazê-lo compreender que deveria acertar o relógio a cada novo meridiano, e que, como caminhavam constantemente para o leste, isto é, à frente do Sol, os dias eram mais curtos na razão de tantas vezes 4 minutos quanto os graus percorridos. Foi inútil. Tenha o teimoso rapaz, compreendido ou não a observação do general de brigada, obstinou-se em não adiantar seu relógio, que mantinha invariavelmente pela hora de Londres. Mania inocente, afinal, e que não poderia prejudicar ninguém. Às 8 da manhã, e a 15 milhas adiante da estação de Rothal, o trem parou no meio de uma vasta clareira, cercada de alguns bangalôs e de cabanas de operários. O condutor do trem passou pela fileira dos vagões dizendo: "Os viajantes descem aqui." Phileas Fogg olhou para Sir Francis Cromarty, que pareceu não compreender esta parada no meio de uma floresta de tamareiras e de cajueiros. Passepartout, não menos surpreso, saltou para a via e voltou quase que imediatamente exclamando: "Senhor, não há mais estradas de ferro." "O que quer dizer?" perguntou Sir Francis Cromarty. "Quero dizer que o trem não continua." O general de brigada desceu logo do vagão. Phileas Fogg seguiu-o sem se apressar. Os dois dirigiram-se ao condutor. "Onde estamos?" perguntou Sir Francis Cromarty. "Na aldeia de Colby", respondeu o condutor. "Paramos aqui?" "Sem dúvida. A estrada de ferro não está acabada." "Como? Como assim não está acabada?" "Não.
Há ainda um trecho de umas 50 milhas a estabelecer entre este ponto e Allahabad, onde a via recomeça. Mas os jornais anunciaram a abertura completa de Railway. Que quer, meu oficial? Os jornais se enganaram. E vendem bilhetes de Bombay a Calcutá? Replicou Sir Francis Cromarty, que começava a se esquentar. Sem dúvida, respondeu o condutor. Mas os viajantes sabem muito bem que devem se fazer transportar de Kobe até Allahabad. Sir Francis Cromarty estava furioso. Passepartout teria de bom grado batido no condutor, que já não podia conduzir. Não ousava olhar para seu patrão. Sir Francis, disse simplesmente Mr. Fugg, nós vamos, se também o quer, encontrar um meio de chegar a Allahabad. Mr. Fugg, trata-se de um atraso absolutamente prejudicial aos seus interesses? Não, Sr. Francis. Estava previsto. O quê? Sabia que o caminho de modo algum, mas sabia que um obstáculo qualquer, cedo ou tarde, surgiria no meu caminho. Ora, nada está comprometido. Tenho 2 dias de avanço para sacrificar. Há um vapor que parte de Calcutá para Hong Kong dia 25, ao meio-dia. Estamos ainda no dia 22 e chegaremos a tempo em Calcutá. Não havia nada a dizer frente a uma resposta dada com tão completa segurança. Era verdade que os trabalhos da estrada de ferro paravam naquele ponto. Os jornais são como certos relógios que têm a mania de adiantar e haviam prematuramente anunciado a conclusão da linha. A maioria dos viajantes conheciam esta interrupção da via, e ao descerem do trem, tinham se apoderado dos veículos de todo tipo que havia na aldeia. Palquigares de 4 rodas, carretas puxadas por zebus, espécie de bois com corcovas, carros de viagem semelhantes a pagodes ambulantes, palanquins, pôneis, etc. Por isso, Mr. Fugg e Sir Francis Cromarty, depois de procurarem por toda a aldeia, voltaram sem ter nada achado. Irei a pé, disse Mr. Fugg. Passepartout, que então se aproximou de seu patrão, fez uma careta significativa, considerando suas magníficas, mas insuficientes babuchas. Felizmente para ele, andara também à procura e um pouco hesitante disse: Senhor, disse ele, creio que encontrei um meio de transporte. Qual? Um elefante. Um elefante que pertence a um indiano que mora a 100 passos daqui. Então vamos ver o elefante, respondeu Mr. Fugg. 5 minutos mais tarde, Phileas Fogg, Sir Francis Cromarty e Passepartout chegavam a uma choça próxima de um cercado fechado com altas paliçadas. Na choça havia um indiano e no cercado um elefante. Ao pedirem, o indiano introduziu a Mr. Fugg e seus 2 companheiros no cercado. Ali, acharam-se na presença de um animal, meio domesticado, que o seu proprietário criava, não para fazer dele uma besta de carga, mas uma besta de combate. Para este fim, tinha começado a modificar o caráter naturalmente manso do animal, de modo a conduzi-lo gradualmente a esse paroxismo de raiva chamado much, na língua hindu, nutrindo-o durante 3 meses com açúcar e manteiga. Este tratamento pode parecer inadequado para se obter tal resultado, mas não deixa de ser empregado com sucesso pelos criadores. Felizmente para Mr. Fugg, o elefante em questão fora submetido a semelhante regime há pouco tempo, e o Mutt ainda não se tinha declarado. Keone era este o nome do animal. Podia, como todos os seus congêneres, sustentar durante muito tempo uma marcha rápida, e a falta de outra montadura
Phileas Fogg resolveu servir-se dele. Mas os elefantes são caros na Índia, onde começam a se tornar raros. Os machos, que são os únicos que convêm às lutas de circos, são extremamente procurados. Estes animais só raramente se reproduzem em cativeiro, portanto, só podem ser obtidos por meio de caça. Por isso, são objetos de cuidados extremos. E quando Mr. Fug perguntou ao indiano se queria alugar seu elefante, o indiano recusou no ato. Fug insistiu e ofereceu pela besta um preço excessivo, 10 libras por hora. Recusa. 20 libras? Nova recusa. 40 libras? E novamente o indiano recusou. Passepartout dava pulos a cada aumento de preço, mas o indiano não se deixava tentar. Era uma bela quantia, contudo. Supondo-se que o elefante gastasse 15 horas até Allahabad, seriam 600 libras, que renderia ao proprietário. Phileas Fogg, sem se animar de modo algum, propôs então ao indiano comprar-lhe a besta e ofereceu de cara 1000 libras. E o indiano não queria vender. Talvez o velhaco farejasse algum negócio magnífico. Sir Francis Cromarty chamou Mr. Fogg à parte e pediu-lhe que refletisse antes de prosseguir. Phileas Fogg respondeu ao seu companheiro que não tinha por costume agir sem reflexão, e afinal de contas se tratava de uma aposta de 20.000 libras, e que este elefante lhe era necessário, e, mesmo que tivesse de pagar as 20 vezes o seu valor, teria este elefante. Mr. Fogg foi ter outra vez com o indiano, cujos olhos pequeninos, iluminados pela cobiça, deixavam perceber que para ele aquilo era apenas uma questão de preço. Phileas Fogg então ofereceu-lhe sucessivamente 1.200 libras, depois 1.500, depois 1.800 e por fim 2.000 libras. Passepartout, tão corado normalmente, estava pálido de emoção. Às 2.000 libras, o indiano se rendeu. Pelas minhas babuchas, exclamou Passepartout, isso é que dar um bom preço à carne de elefante. Concluída a transação, só faltava arranjar um guia. Foi mais fácil. Um jovem Parsi, de fisionomia inteligente, ofereceu seus serviços. Mr. Fogg aceitou e prometeu-lhe uma boa remuneração, que só poderia aumentar sua inteligência. O elefante foi trazido e equipado sem demora. O Parsi conhecia seu ofício de Mhaut, ou cornaca. Cobriu-lhe o lombo com uma espécie de tapete e pôs-lhe de cada lado dos flancos uma espécie de cesto bem pouco confortável. Phileas Fogg pagou ao indiano com banknotes que foram extraídas da famosa sacola. Parecia realmente que eram retiradas das entranhas de Passepartout. Depois, Mr. Fogg ofereceu a Sir Francis Cromarty transportá-lo até a estação de Allahabad. O general de brigada aceitou. Um viajante a mais não era coisa que fadigasse o gigantesco animal. Víveres foram comprados em Colby e Sir Francis Cromarty tomou lugar num dos cestos, Phileas Fogg no outro. E assim, Passepartout se pôs de cócoras no lombo, entre seu patrão e o general de brigada. O Parsi empoleirou-se no pescoço do elefante, e às 9 horas o animal, deixando a aldeia, embrenhou-se na espessa floresta de palmeiras.